quando cheguei aqui para esse programa, me lembrei imediatamente. Eu, como promotor de justiça... E deu saudade, né? Muita saudade. Como promotor de justiça, eu fiquei de 77 a 81. Bastante tempo. Foram 4 anos, fazia-se naquela época uns 2 júris por semana, cada promotor. E a minha sala de trabalho era ali mesmo. E eu vinha para cá para fazer o júri. Sentava aqui, os jurados ficavam aqui, sentava e depois levantava para convencer os jurados de que o réu deveria ser condenado. E era exatamente isso? Era exatamente isto. O juiz aqui, o réu aqui, a bancada do Ministério Público aqui, os advogados também aqui, e os jurados aqui. Eram 7 jurados. E eu tentava convencê-los da minha tese. E eu sempre gostei muito do Tribunal do Júri. Agora, realmente é um pouco desgastante e acho que 4 anos eram suficientes, foram suficientes para a carreira. E por que não há mais, né? Porque aqui é uma sala magnífica, né? Isto realmente, é que também, vamos dizer a verdade, o júri perdeu um pouco aquele glamour que tinha. Já no meu tempo, já estava começando... Está um pouco sendo assim, sim, muito banalizado, porque, infelizmente, o homicídio tornou-se um crime absolutamente comum. Infelizmente. Então, um crime tão comum que o julgamento de um criminoso, salvo raras exceções, não desperta mais aquele interesse, aquele entusiasmo. Então, também as circunstâncias vão mudando. E esta sala hoje talvez não ficasse mesmo apropriada para os vários júris que diariamente em São Paulo são realizados. Poderia contar uma historinha? Claro. Um cidadão, ele era um criminoso, nisso na época, seiscentista, terrível. E ele matou muita gente, etc. E uma das vítimas, o filho dessa vítima, jurou vingança e começou perseguindo. E ele fugindo para cá, para lá, até que esse cidadão, o criminoso, encontrou um lugar onde que ele pretendia se recuperar, resgatar tudo que de mal ele fez. Sim. E ele sentiu que precisava se reformular, se transformar, fazer alguma coisa para essa sociedade, tanto mal que ele fez. E lá ele descobriu que precisava cavar um túnel nesse lugarejo, porque cavando esse túnel, os munícipes não precisariam dar uma volta tão grande para atingir uma cidade maior. E ele começou, então, cavando esse túnel. E ficou lá 15 anos cavando o túnel. Aí recebeu o respeito, a solidariedade da comunidade, porque viram que era um homem sério, determinado a fazer algum bem para aquela sociedade. Mas nisso, o perseguidor estava atrás dele. Estava querendo realmente matá-lo, esquartejá-lo, porque essa era a promessa que ele tinha feito no túnel do pai morto por ele, né? E ele descobriu que ele estava nesse lugar e lá foi. E quando perguntou sobre ele, disseram, olha, ele está realmente aqui, mas está cavando um túnel. Faz 15 anos que ele cava um túnel, para nosso benefício. E ele foi lá, encontrou o cidadão cavando o túnel e falou, olha, cheguei agora aqui e vou cumprir a minha promessa. Vou matá-lo, esquartejá-lo, vou exibir seu corpo aqui pela cidade, etc, etc. Ele falou, pois muito bem, era essa a oportunidade que eu queria de ver livre de toda essa angústia, todo esse peso que eu tenho na minha alma, no meu coração, na minha consciência. Então, me mate realmente, me esquarteje, mas, por favor, me dê a oportunidade de eu terminar de cavar esse túnel, que falta apenas um dia para eu atingir o outro lado. Foi quando, então, esse perseguidor, o filho da vítima, disse a ele, eu procurei durante 15 anos o assassino do meu pai, mas eu não encontrei. Eu encontrei outra pessoa no lugar dele. E eu vou ajudar o senhor a cavar esse túnel. Pois é, a sociedade cobra do judiciário. Muitas vezes acredita que o judiciário seja leniente na aplicação das leis. Mas nós sabemos, o direito penal é o mais envolvente de todos, é aquele que realmente mexe fundo na sociedade. Hoje nós teremos a oportunidade de conversar com 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, João Cláudio Caldeira e Walter de Almeida Guilherme, que trarão para nós, telespectadores, muitos esclarecimentos a respeito de uma matéria que não prescreve nunca. Vamos lá. Desembargador Walter, é uma honra recebê-lo no Contraponto. A honra é toda minha e o prazer, mais do que um prazer estar aqui. Desembargador Caldeira, é um prazer tê-lo aqui no Contraponto. Muito obrigado, igualmente eu também fico honrado, mas fico mais preocupado com os encargos dessa honra, como já dizia Rui Barbosa. Né? Será fácil, será fácil. Desembargador, nós sabemos que há vários projetos tramitando na Câmara e no Senado com propostas de alteração do Código de Processo Penal. Pois bem, desembargador, o senhor acredita que hoje os requisitos para a prisão preventiva são muito restritos? Ou seja,
é preciso realmente ampliá-los? Eu não creio que precise ampliá-los. O que é preciso é exatamente essa conscientização do juiz em relação aos direitos do indiciado, ou se for o caso do réu, e da sociedade. Esse balanceamento é que é o mais difícil de fazer. Mas a lei atualmente, como ela está escrita, o artigo 312, me parece absolutamente suficiente. Ou seja, a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Não há necessidade de ampliar outros casos, basta o juiz interpretá-los de acordo exatamente com a situação que está ocorrendo. Quer dizer, já bastam os existentes? Sim, já bastam os existentes. Para ambos os lados, porque a prisão preventiva atende a um lado da sociedade, mas também não pode ser aplicada à torto e à direito em detrimento do direito do réu, vamos assim dizer, que também está sumamente envolvido na questão. Aliás, desembargador, parece que um deles já foi aprovado. Agora, o prazo para prescrição será contado somente a partir do início da ação penal e não mais a partir da data em que o delito foi cometido. Isso é bom? Pelo que eu sei, está tramitando no Senado Federal um projeto de lei em que se altera algum prazo prescricional e também se extingue a chamada prescrição retroativa. Se é bom ou não, depende desta providência estar interligada com outras, porque sempre há essa preocupação de que uma ação seja sempre conectada, seja interligada, seja dependente com outras, para que não se inverta a alavanca das coisas. Principal, ou seja, né? Perfeito. Então, há uma preocupação nessa nova lei de inclusão naquilo que se chama de pacote antiviolência. Sim. Mas não basta só haver uma resposta penal para amenizar, para obtermos essa maior pacificação da sociedade. É preciso, naturalmente, que se insiram outras providências de caráter de principalidade. A lei penal tem que agir complementarmente. A lei penal tem que agir complementarmente. A principalidade está em outras preocupações, em outras direções. E quanto ao tratamento individualizado consagrado pela lei de execuções, desembargador, não se trata de uma legislação utópica, não? Como o juiz lida com essa inverdade? Sim, é um aspecto importante. Quando foi o projeto aprovado, criticou-se muito exatamente por esse lado utópico, como está dizendo, a respeito dos direitos do preso. Mas eu vejo da seguinte maneira: se nós absolutamente deixarmos de conferir algum direito ao preso, é absolutamente certo, o meu modo de ver, que o preso sai pior do que entrou. Eu não tenho a menor crença na pena de prisão. Eu não sei qual a pena que poderíamos aplicar, mas a prisão, do jeito que está sendo aplicada, para mim é absolutamente inócuo. E não é capaz nem de atender ao desejo da sociedade de alguém que cometeu um crime, que fique preso durante um certo tempo para que não cometa mais crimes. Porque lá dentro, do jeito com que ele é tratado, do jeito com que a situação se estabelece, ele certamente voltará pior. E lá dentro também se formam as equipes e as gangues. Então, do jeito que a prisão está sendo hoje executada, é absolutamente inútil. A escola ali é boa, né? Sim, uma escola absolutamente muito boa. A gente percebe, os índices de reincidência são muito elevados, para mostrar que quem entra normalmente sai pior. Quem entra normalmente sai pior. Essa é a absoluta crença depois de 40 anos na esfera penal. Quem entra, quando sai, normalmente sai pior. A lei de execução penal, desembargador, também consagrou o princípio da remissão. E aí, desembargador, como o juiz se sente diante dessa impossibilidade? Me parece que a impossibilidade de não poder fazer com que o condenado, o presidiário, trabalhe. Até porque nós sabemos que não existe, nas prisões, por exemplo, do Estado de São Paulo, condições materiais para que o próprio presidiário trabalhe. Mas não tem como, né? Ou tem? Tem, se houvesse, obviamente, articulação dos poderes legislativo, judiciário e executivo no sentido de fomentar políticas realmente sérias, no sentido de responder a essa realidade. O que não pode é amontoar presos como se feras fossem, Hoje não deram almoço, né? Acho que o moço até nem me lavou.
Esquecendo dessa necessidade de trabalho, de religiosidade, de outras posturas de atendimento ao também direito e do até recuperação, né? E de recuperação. Agora, uma dúvida. A ideia de se criar uma lei que faz com que os motoristas que excederem a velocidade permitida nas estradas, né, mais de uma vez durante o ano, respondam criminalmente, é boa? Eu concordo que há de se penalizar aquele que reiteradamente ultrapassa a velocidade, mas é preciso ter um certo cuidado, porque eu, por exemplo, recebi 2 multas agora. Confesso, eu estava a 80 quilômetros quando marcava-se 70 quilômetros. De fato, eu excedi, mas será que 2 vezes por esse excesso seria necessário uma pena mais drástica? Né? No meu caso, acho que bastou a multa. E acho que para a maioria basta a multa quando o excesso é pouco. Basta a multa quando o excesso é pouco. Agora, quando a reiteração de excessos em estrada, sobretudo, muito acima do limite, penso que deve ser mais drástica a punição, estabelecer uma punição. Agora, quando se ultrapassa um pouquinho só, né? Tipo assim, 5 pontos, 6 pontos, isso. Aí dói pagar a multa. É verdade que a gente vai dizer, bom, quem ultrapassou 5, quem ultrapassou 10, a gente sempre fica naquela dúvida, mas existe um bom senso nas pessoas para julgar, não é? É verdade. Tem que existir. Em suma, desembargador, a taxa de reincidência criminal no Estado está beirando 60%. A nacional supera 70%. Fica a dúvida, o indulto de Natal é seguro para a população? Nós vivemos num mundo inseguro, num mundo inconstante, num mundo imperfeito. E o indulto é uma clemência soberana do presidente da República. É essa capacidade que nós temos de perdoar. Se não houver perdão, não há possibilidade de convivência humana. Se não houver perdão, não há possibilidade de convivência humana. Se há risco do indultado sair e cometer algum crime, é o mesmo risco que tem alguém que cumpre a pena de voltar a delinquir. E é preciso sempre, portanto, que voltemos-nos às raízes do problema e não aos frutos dessa situação dramática, caótica, onde convivem as 3 misérias, né? As 3 desgraças da humanidade, que é a miséria, a doença e a violência. Esse risco faz parte, nós todos corremos riscos, mas é preciso que estabeleçam seguranças efetivas e não seguranças verbais, superficiais ou fingidas. Todas as atitudes do governo, da sociedade, têm que se voltar mais para as raízes do problema, para que sejam amenizadas as consequências dessa inversão de prioridade de providências. Bem, desembargador, nós vamos interromper alguns instantes agora no nosso programa para um pequeno intervalo. E você não saia daí. Daqui a pouco estarão de volta os desembargadores do Tribunal de Justiça, João Cláudio Caldeira e Walter de Almeida Guilherme. Até já. De volta ao nosso segundo bloco, com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, João Cláudio Caldeira e Walter de Almeida Guilherme. Desembargador, o senhor acredita mesmo que um rapaz de 17 anos que assalta e mata não sabe o que faz? Ele pensa que sabe o que faz. E o adulto não sabe o que faz com ele, nem muito menos com o adulto infrator. Isso não significa que tenhamos que diminuir a idade penal. Pela Constituição, o menor é penalmente inimputável. E, embora seja uma matéria extremamente controvertida, mas eu não acredito que essa diminuição da idade penal seja a solução para o problema. É mais uma postura fingida da sociedade em querer resolver o problema das desgraças que eu já me referi. Paliativo. Paliativo. Desembargador Walter, uma perguntinha simples.
Se a justiça deve ser igual para todos, por que o presidente da República, os governadores, prefeitos, ministros, deputados, senadores têm foro privilegiado? Bom, a justiça deve ser igual para todos, tratando desigualmente os desiguais. Provavelmente a sociedade não concorda, mas o presidente ou um representante do Poder Legislativo é diferente de um não presidente ou de um não representante do Poder Legislativo. Não que ele deva ter privilégio. Aliás, a expressão foro privilegiado, eu acho... Infeliz. Infeliz não é uma expressão que condiz com a realidade, porque dá a ideia de que eles, sendo julgados por um tribunal, terão uma posição mais condescendente da corte, o que é justamente o oposto. Não é verdade. Não é verdade. Mas posso entender o privilégio no sentido da demora, porque os tribunais, como o Supremo, não estão devidamente aparelhados, embora o mensalão esteja a desmentir isso aí. O Supremo Tribunal está caminhando muito bem na sua função. Mas, de qualquer forma, eu acho que é preciso estabelecer foros diferenciados em face da posição que alguém ocupa e em face também das posições políticas, das paixões políticas, de fazer com que alguém, então, seja obrigado a deslocar pelos vários pontos do país, como, por exemplo, um presidente do Banco Central que fosse acusado de improbidade administrativa ou de crimes, enfim, cujo foro é especial. Não discordo do foro especial. Não discordo do foro especial. Mas, mais uma vez, quem vai analisar se naquele caso o foro deva mesmo ser especial é que deve ter toda a sensação de que isto mereça ser assim considerado. Agora a sociedade precisa compreender bem isso, A né? sociedade não vezes compreende. Ela acha que... Não compreende. Eu conversando com amigos, com familiares, quando eu exponho esse ponto de vista, todos vêm com aquela velha frase: alguns são mais iguais do que outros numa república como a do Brasil. Quer dizer, alguns são mais iguais porque são privilegiados. Mas há que haver um tratamento desigual para desiguais. Este é o verdadeiro princípio da igualdade: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Desembargador Caldeira, a sua atenção quando prepara o voto vai mais em direção à prova colhida ou ao texto da lei? Eu acho que se conjugam essas duas preocupações, né? A prova e, obviamente, o texto da lei. Mas o que eu mais me preocupo é com a sensibilização, com a percepção. E sempre tendo enorme dúvida, porque a dúvida é que salva e a certeza condena. Porque a dúvida é que salva e a certeza condena. O cidadão foi a São Pedro e falou: por que o senhor está aqui? São Pedro perguntou. Ele falou: eu tinha certeza que tinha fechado o bico do gás. Se tivesse dúvida, ele ia lá e fechava. Então, eu tenho dúvida, na hora que eu encontro um processo, na hora que eu estudo uns autos, de verificar, de realmente me sensibilizar, de perceber se aquela é a realidade, é a verdade dos autos. E o senhor, desembargador Walter, acredita mais pela fé ou pela fé e pela razão? Eu sempre me perguntei isso e eu respondo. Não vou usar exatamente a expressão fé, vou usar a expressão intuição. Intuição. A intuição. Eu decido mais pela intuição. Quer dizer, depois de ler o processo, de verificar a situação que se passa, eu tenho uma intuição de como devo decidir. E aí vou buscar a razão para apoiar essa intuição. Então o senhor decide 2 vezes? 2 vezes, mas espero dar prevalência à intuição. Eu não sei se significa muita crença no meu próprio modo de avaliar, mas é o meu modo de ser. Eu acho que a intuição deve prevalecer. Um grande maestro já dizia que no Brasil tudo se perdoa, menos o sucesso. É isso mesmo, desembargador? Olha, o maestro a gente tem que estar sempre homenageando, mesmo pós-morte. Mas ele tem o direito de ter a licença musical, a licença poética para falar isso. Na verdade, nós temos que perdoar sempre, porque todos nós erramos. Mas o erro de hoje é o acerto de amanhã. Desde que corrigido. Sempre começando da base que é o indivíduo, se corrigindo, se autocorrigindo, constantemente, imparavelmente, sempre. Agora, voltando ao crime, desembargador, e finalizando, sinceramente, o senhor acredita que as coisas se resolvam com o endurecimento da pena? Não, um verdadeiro truísmo em direito penal, na ciência penal e na realidade, que a pena tem que ser aplicada. Quando a pena é aplicada, ela pode causar uma certa intimidação. A não aplicação da pena é muito mais grave do que a aplicação de uma pena branda. Agora, em certos casos, poderíamos mesmo endurecer, mas absolutamente não seria a solução para a crescente criminalidade do país.
Bem, desembargador, quando conversávamos a respeito da nossa gravação, o senhor me disse que viria com perfume ou de kimono. Bem, eu chego à conclusão que de kimono o senhor não veio. Com perfume, com certeza. Com certeza, mas eu acho que vindo com kimono e com perfume, manifestaria só o meu respeito e a preocupação de, na sua casa, no seu programa, no programa da TV Justiça, trazer, me comportar com respeito, né, com gratidão por essa oportunidade de divulgar como se porta o juiz nas suas preocupações, nas suas reflexões. Mas o telespectador não pode sentir o seu perfume, mas eu posso. Eu só posso adiantar que é bom. A bondade sua é fruto do seu coração e da sua imensa solidariedade. Bom, mas não é fruto do coração saber que o senhor é faixa preta em judô. Eu descobri ali, pesquisando na internet, que o senhor é faixa preta em judô. Aliás, o Tribunal de Justiça aqui tem, inclusive, o presidente, não é? O desembargador Belloc. O presidente Belloc é também. Mas eu não sou, é de karatê. E o meu mestre morreu até há pouco tempo. Eu sou faixa preta em 3º grau. Em karatê? Em karatê. Mas é apenas. Mas tem muita diferença, karatê, judô? Tem. Mas apenas o karatê para fazer um autocontrole, para estimular a movimentação física, né? Mas a atitude sempre é de respeito, de pacificação. Então, o karatê educacional. É isso que eu exerço. Mas, de qualquer maneira, os processos são muitos aqui no tribunal, né? Nós sabemos. Então, que as partes se cuidem, né? Porque os desembargadores são bem treinados aqui. Eu costumava brincar quando eu era de 1º grau que se a testemunha mentisse, eu aplicaria então o karatê. Mas era brincadeira, claro. Bem, desembargador, nosso tempo se esgotou. Mas foi uma satisfação imensa tê-lo aqui no Contraponto. Muito obrigada pela sua participação. O meu agradecimento eu queria que transmitisse ao ministro Marco Aurélio, pois ele foi o grande incentivador deste canal Justiça e é realmente um emérito ministro que merece todo o nosso respeito. Muito obrigado. Obrigada. Então, desembargador, mas nada é perfeito, né? O senhor sabe. Infelizmente. Eu ia perguntar o que o senhor achou da declaração do Rogério Ceni a respeito do jogo São Paulo e Palmeiras, Sim. Mas eu vejo que o senhor é corintiano. Eu sou corintiano, eu não vi as declarações, mas se ele estivesse anunciando alguma coisa a respeito do resultado, eu, como corintiano, esperaria que os dois perdessem. Como não é possível, talvez um empate favorecesse ao Corinthians. Vamos ver o que será. Ao final das contas, qual será o resultado. Isso. Mas, desembargador, olha, foi uma grande honra tê-lo aqui no Contraponto. E quem sabe mais para frente o senhor não retorne para nos dar mais algumas aulinhas sobre o direito penal. Aulas não diria, mas teria muito prazer em retornar sempre que possível. Obrigada. Valeu. Semana que vem tem mais. Até lá.